A ansiedade, quando passa dos limites e vira um transtorno, rouba a energia, os pensamentos, a saúde como um todo. E não tem como ignorar que o mundo está mais ansioso, né? Nossos dias são corridos, principalmente nas grandes cidades. Somos cobrados por mais e mais produtividade em todas as áreas das nossas vidas. E ainda tem as redes sociais a um palmo das nossas mãos. Nesse podcast do Bem-Estar, você vai ouvir 5 especialistas, entre médicos e psicólogos, que eu entrevistei para uma série de reportagens para a TV, no Bem-Estar no Encontro. Eles vão esclarecer dúvidas sobre o que é ansiedade, quando ela vira doença, quais são os tratamentos, como lidar com a ansiedade no mundo em que vivemos e muito mais. Eu sou Michele Loreto. Vem comigo e respira fundo, porque esse episódio tá imperdível. Neste primeiro bloco, a psiquiatra Camila Magalhães vai explicar o que é a ansiedade e quando ela vira uma patologia e precisa ser tratada. Ansiedade é um sentimento que a gente tem de uma ideia voltada para o futuro, ou seja, um sentimento que a gente tem que, na maior parte das vezes, nos traz algum desconforto, mas que é voltado para o futuro. A ansiedade normal é assim, eu tenho uma prova, puxa, estou ansiosa, aí isso me ajuda, a ansiedade é importante para que eu possa me preparar para essa prova. Mas a ansiedade patológica é aquela preocupação excessiva, persistente, que a gente identifica que algo não vai bem porque interfere no nosso corpo, no nosso sono, na forma da gente se relacionar com as pessoas. Podem até trazer sintomas físicos, mal-estar, taquicardia, tremedeira, pálpebra tremendo também, né? Uma sensação de aperto no peito, angústia. Então, a ansiedade patológica é quando alguém fica bastante tempo se sentindo de forma bastante desconfortável e, para isso, muitas vezes precisa procurar uma ajuda para lidar com esses sintomas. E quais são os transtornos de ansiedade mais comuns? Os mais comuns são, na infância, são as fobias específicas que a gente chama, ou a ansiedade de separação. Então, crianças que ficam com medos específicos de monstro ou medos que algo vá acontecer com seus pais. Isso é muito frequente na infância. Já passando o tempo, na população adulta, o transtorno ansioso mais frequente, depois das fobias específicas, são o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno do pânico, ou seja, pessoas que elas vão ter sintomas de ansiedade com uma preocupação excessiva, desproporcional e que pode repercutir no corpo. Hoje em dia a gente ouve muito, né, que jovens e crianças estão sendo atingidos por transtornos de ansiedade. Isso é verdade? No Brasil hoje já são 17% de jovens com transtornos mentais, sendo que os transtornos de ansiedade vêm em primeiro lugar. Dentre todas as doenças, agravos e lesões, os transtornos de ansiedade nos jovens já ocupam o 4º lugar, né? Isso é importante porque a gente sabe que eles vivem um universo de muitas inseguranças. Insegurança climática, insegurança alimentar, insegurança em relação ao futuro da questão tecnológica. Jovens pensando sobre como vai ser minha vida em termos de convívio entre as pessoas e com o planeta. É uma pandemia que os afetou e muito num período bastante relevante do seu desenvolvimento, juntando todos esses fatores e a forma com que os pais também padecem das preocupações em relação ao mundo, né, é que a gente tem percebido esse incremento, esse aumento da ansiedade. É uma sociedade hoje muito individualista, que pede muito para que as pessoas tenham um desempenho individual, né, que elas pensem muito na sua forma de ser, de agir e pensar em comparação com o outro, né, como a gente vê o advento das redes sociais, fazem com que esses jovens eles se comparem muito com o outro, mas muito na questão do ter e não na questão do ser. Então, o que a gente tem discutido com os jovens é a gente tentar causar um contraponto a essa vida hiperconectada, já que os jovens brasileiros hoje já gastam quase 4 horas por dia nas redes sociais, de acordo com o relatório global sobre tecnologias, e o brasileiro fica 9 horas por dia conectado. Isso é muito preocupante porque é o 2º país no mundo a ficar mais tempo conectado. O que a gente tem que fazer?
um estímulo para que esses jovens e para que a população ela viva mais em um tempo real, que ela consiga se organizar para dormir, para estabelecer laços interpessoais e conexão real e não essa, né, nas redes, e para que com isso a gente mude um pouco esse ritmo e coloque as pessoas muito mais num pensamento coletivo do que individual. Mas se todo mundo sente ansiedade, por que hoje parece que ela está mais presente do que nunca? O nosso estilo de vida e as redes sociais têm um grande impacto nisso, viu? A psicóloga Fernanda Lopes é quem explica pra gente. Eu acho que não dá para a gente perder de vista a hiperconectividade, né? O quanto que eles estão nas redes sociais e o quanto que as redes sociais, pelo próprio modo que ela funciona, que você tem tudo muito rápido, vai transformando tudo numa ansiedade de fear of missing out, né? De medo de eu estar de fora ali. E tudo nessa velocidade que eu tenho que dar conta de muito conteúdo, muitas coisas ao mesmo tempo. E junto com isso, ver vidas de pessoas que estão muito mais felizes do que eu, que parecem sempre muito mais interessantes do que a minha. E aí eu estou sempre atrasada, eu preciso entregar X ou Y, assim, né? O que a gente vive hoje em dia de contexto de violência urbana, né, de cidades, de megalópolis agitadas e tudo mais, assim, essa correria do dia a dia, essa cobrança de trabalho, mas principalmente olhando para o lado da violência, né? Isso tem impactado na questão da ansiedade como transtorno? Ah, com certeza, né? É só a gente pensar nas populações mais vulnerabilizadas, onde você tem, sei lá, mais chance de violência dentro do lugar onde você mora, que você pode ter, você não sabe se você vai sair de casa, como é que você vai voltar, que você se sente inseguro, isso com certeza conta para a ansiedade, porque a ansiedade, ela também é um pensamento que está prevendo algo de ruim que vai acontecer. Não dá pra gente pensar, por exemplo, que uma pessoa negra que entra numa loja de departamento e que fica ansiosa, com medo de que vão achar que ela está pegando alguma coisa, que ela está num pensamento delirante, né? Porque de fato a gente tem lá as pessoas olhando mais para as pessoas negras, imaginando que elas são o alvo ali para um assalto. Então as pessoas LGBTs, as pessoas negras, as pessoas PCDs, muito mais em alerta, porque coisas realmente acontecem. E elas vêm do nada, né? Da onde você menos espera. A ansiedade da mulher, às vezes, fica muito maior do que no homem, né? Com toda a pressão social que a gente passa, o medo, né? O medo que a gente passa, essa coisa da gente andar e ter medo da violência sexual, violência física, a própria rotina que a gente tem, quantos pratinhos a gente tem que equilibrar, a carga mental. Então tudo isso vai gerando um ambiente ansiogênico, né? E aí eu vou responder com mais ansiedade. Fora das populações minorizadas, não dá para a gente esquecer que a gente tem vivido num mundo do trabalho muito mais ansiogênico do que a gente vivia antes, né? Nenhum trabalho mais acaba às 18 horas. Se você está numa grande cidade, o seu tempo de deslocamento é gigante, então você passa muito mais tempo fora de casa e dedicado ao trabalho do que você tem para outras atividades na sua vida. E você tem uma cobrança de performance para tudo. Não basta mais só você entregar e ter seu salário no final do mês, você tem que entregar mais, e aí você tem uma ansiedade que é do próprio salário que não tem dado conta das contas no final do mês, então também tem esse outro mundo que vai afetando as pessoas, né? Os homens têm muita dificuldade de admitir que têm ansiedade? Os homens têm uma dificuldade de admitir qualquer doencinha, né? Qualquer dificuldade, essa é a verdade. Sobretudo dificuldades emocionais, né? Eles chegam muito menos para terapia, por exemplo, do que as mulheres. E isso dificulta o diagnóstico, o tratamento? Dificulta o diagnóstico, o tratamento e piora o desfecho, né? Porque aí quando você chega, você já está muito mais adoecido. E como tratar a ansiedade? Em primeiro lugar, é preciso admitir. Depois, mudar o estilo de vida, fazer exercícios físicos, cuidar dos pensamentos. O psiquiatra Márcio Bernic falou sobre os tipos de tratamento e quando é necessário tomar remédio. Medicação não é o único tratamento disponível e para algumas patologias, por exemplo, fobias específicas, nem é tão recomendado, onde a gente sugere mais psicoterapias da linha cognitiva comportamental, que são as que têm maior evidência de eficácia descrita. Mas esse é um julgamento que, na verdade, o profissional vai fazer, se você vai tratar somente com psicoterapia, somente com medicamentos ou com uma combinação de ambos. Os casos mais velhos, um pouco mais crônicos, já em adultos, provavelmente você vai precisar da combinação
de psicoterapia ou de técnicas de psicoterapia com medicamentos específicos. É importante dizer que os medicamentos que se usa mais para tratamento de transtornos de ansiedade hoje em dia não são medicamentos que dão dependência, que dão problemas de memória. Não estou dizendo que eles são perfeitos, mas são remédios que podem ser usados sem tanto medo de consequências de longo prazo negativas. Doutor, olhando para o cérebro, né? O que tem ali no cérebro que faz uma pessoa ter ansiedade? Existe algo químico? Tudo que nós temos é químico. Uma das alterações mais observadas, e você já observa a partir dos 8, 9 anos de idade, e vai se agravando durante toda a adolescência, é uma predominância da ativação da amígdala frente a estímulos de ameaça, frente a estímulos fóbicos como aranhas, cobras ou faces de pessoas bravas. E isso é bem característico de pessoas com transtornos de ansiedade. E aí você tem a ativação de outras áreas cerebrais compensatórias, como o córtex pré-frontal, que tenta controlar a amígdala. A amígdala é essa região cerebral muito importante no processamento de emoções, especialmente medo e aprendizado de medo. A questão dos pensamentos numa pessoa ansiosa, principalmente no transtorno de ansiedade generalizada, né? Como é que eles são? A característica principal da ansiedade generalizada são pensamentos preocupantes, que a gente chama preocupações, que são ao mesmo tempo aversivas, são coisas que você não quer pensar e bastante incontroláveis. E existe uma correlação, quanto mais aversivo o pensamento, quanto mais doloroso, mais você não quer pensar e menos controle você tem. É que nem a gente não querer pensar num elefante com bolinhas cor-de-rosa. Você vai pensar no elefante com bolinhas cor-de-rosa. E se é um pensamento desses pesados, que você não quer pensar mesmo, aí ele vai ficar vendo de maneira contínua. E esses pensamentos, eles são uma cadeia, muitas vezes. Você encadeia um pensamento ruim no outro, até que, por exemplo, na hora de dormir, as pessoas dizem que conseguem dormir depois de um tempão por exaustão total. Porque quando começa a parar de pensar de um pensamento, uma preocupação, outra preocupação, isso obviamente prejudica muito a sua capacidade de adormecer. A ansiedade, né, como patologia, ela pode ser genética, ela pode ser herdada? Ela é genética herdada, mas algumas patologias mais que outras. Embora o pânico, como eu falei, 70% da variância, da chance de ocorrência é genética, se você fizer abuso de álcool, tiver muitas ressacas, você vai ter mais risco de ter pânico. Se você fizer abuso de psicoestimulantes, tanto forma de drogas ilegais, como cocaína, como, por exemplo, medicamentos para aumentar sua atenção e desempenho em provas e vestibulares, isso também tem um impacto, mesmo que seja 30% da variância, mas também vai ter um impacto. Então, como muita coisa na vida, a ocorrência de um problema é uma mistura cruel da sua genética com suas escolhas de vidas e problemas do ambiente. Nunca vai ser uma coisa ou outra. Aí a gente poderia dizer se é de dentro para fora, de fora para dentro, a ansiedade? Ela é de dentro para fora e de fora para dentro. É as duas coisas. Mas não é muito diferente. Se pensar em medicina, eu posso ter muita predisposição à pressão alta, mas eu sempre fui um cara que me controlei em relação ao consumo de sal, faço exercícios regulares, tenho uma boa alimentação. Pode ser que eu nunca desenvolva, ou pode ser que minha tendência seja tão grande que mesmo assim eu desenvolva, mas sempre uma mistura de dentro para fora e de fora para dentro. O mindfulness, a prática de atenção plena, também tem muito resultado no tratamento dos transtornos de ansiedade. O médico de família especialista em medicina preventiva e do estilo de vida, Marcelo De Marzo, é especialista no assunto e a gente vai ouvir agora. O treinamento de Mindfulness, a gente fala que é um treinamento de inteligência atencional, que seria a capacidade de eu perceber aonde está a minha atenção e redirecionar para aquilo que é importante. Então, isso serve para a ansiedade. Então, eu posso ter o melhor controle da minha mente, perceber que ela foi num pensamento de ansiedade ou de preocupação e trazer de novo a minha mente para aquilo que eu estou fazendo, sem entrar na catastrofização. Então, quando eu treino a mente por meio de atenção plena, além de eu ter uma melhor gestão do meu tempo, não ficar tão disperso, tão no piloto automático, eu também crio essa capacidade de lidar melhor com a minha mente e com esses estados de ansiedade, de depressão, qualquer transtorno que tenha a ver com saúde mental. Mindfulness é um treinamento, então assim como a atividade física a gente deve fazer regularmente.
Mas existem exercícios que nos ajudam mais pontualmente ao longo do dia. Tem um que se chama a prática dos 3 passos de Mindfulness, que é como se fosse uma pequena pausa de consciência, de atenção, que faz com que eu me perceba naquele momento, perceba se eu estou entrando na catastrofização, na ruminação mental, e é como se desse uma resetada na minha atenção. Em Mindfulness a gente usa a respiração como uma âncora para que a atenção não fique tão dispersa. Muita gente que tem transtorno de ansiedade reclama que vive cansado. Por que isso? Primeiro que pode alterar o nosso corpo, né? Então quando eu estou ansioso, tem uma contração do meu músculo. Então aquilo é como se fosse como se eu ficasse fazendo exercício o dia inteiro. Então tem um cansaço físico. Além disso, cansaço mental, porque eu fico muito tempo remoendo coisas, né? A gente chama de ruminação mental, eu fico ruminando os problemas. Então aquilo tem um cansaço, me traz a percepção de cansaço mental, mas o cansaço físico também é real. Muitas vezes uma pessoa que tem ansiedade, ela fala, mas eu não consigo ficar quieta para poder meditar, né? Para poder praticar o mindfulness. O que o senhor diria? Sim, é uma característica, né? Inquietude, agitação mental. Mas mesmo pessoas com ansiedade conseguem, né? Iniciarem o treinamento, entender os exercícios, e o próprio exercício de mindfulness ou de atenção plena, ele inclui a percepção da mente, a percepção dos pensamentos. Então eu não vou ficar zen ou sem pensamentos, né? Não é nesse sentido. É no sentido de eu ter o melhor controle da minha atenção e ter uma melhor percepção da minha mente, que pode ser agitada, pode ser mais agitada, menos agitada. Então uma das principais indicações dos treinamentos de Mindfulness é para a ansiedade, porque as pessoas vão conseguir, independente da condição delas, perceberem melhor os pensamentos de preocupação e terem uma melhor relação com eles. E depois do diagnóstico? Será que é possível viver bem com ansiedade? Vamos ouvir o que disse o psicólogo Alexandre Coimbra Amaral. Eu acho que tudo bem a pessoa sentir ansiedade como inimiga, porque ela é chata mesmo, ela é incômoda, mas que ela não seja só uma inimiga, que ela possa ser também um lembrete de que a nossa vida pode ser transformada a todo momento. Cada um e um de nós tem o direito de poder pensar e sonhar e imaginar uma vida diferente da que a gente está vivendo. Inclusive com as limitações que a gente tem para transformar a própria história. Às vezes a gente está vivendo um corre tão grande que a gente nem imagina por onde transformar, como transformar. Por isso que vale conversar. Mas a ansiedade não é uma inimiga que ganha essa batalha o tempo todo. Ela é trabalhosa, ela é custosa, mas existe diálogo com ela e existe vida para além dela. E ansiedade não é medo, né, Alexandre? O medo é uma emoção direta que está acontecendo aqui, naquele momento, por uma questão muito específica. Eu estou dentro de uma floresta escura, eu tenho medo de encontrar com uma onça. É verdade. É verdade, a onça pode aparecer ali, né? Agora, se eu saio dessa floresta e eu estou dentro da minha casa e eu começo a sentir a mesma sensação que eu tive dentro da floresta, mas eu não estou mais lá, isso já é ansiedade. Porque eu já tenho um pensamento que está fantasiando algumas coisas que não necessariamente tem a ver com a realidade. Isso é ansiedade. O que é a terapia comunitária, né? De que forma ela ajuda o ansioso? A terapia comunitária é uma tecnologia brasileira. A terapia comunitária é uma alegria. É uma felicidade da gente poder falar disso, porque ela surgiu no Ceará através do Dr. Adalberto Barreto, que é um psiquiatra, um grande nome da nossa psiquiatria, que criou um método de conversa em que uma comunidade se reúne para falar daquilo que estiver fazendo sentido para ela naquele momento. Então uma pessoa se levanta, conta uma história e as outras pessoas que estão participando da roda de conversa contam se já tiveram uma experiência parecida com aquela, o que fizeram na sua vida. Não é uma experiência de conselho, é uma experiência de compartilhamento de histórias sobre um determinado tipo de problema. Seria cada um poder contar como é que a ansiedade te visita. Seria, por exemplo, cada um poder contar
como a ansiedade aparece, como você lida, que tipo de coisa você pode fazer por ela. E aí não tem hierarquia nenhuma entre as formas de lidar. Você pode tanto falar de uma receita que a sua avó te ensinou, quanto de um grupo de corrida que você faz, quanto do remédio que você toma ou da terapia que você vai toda semana. Então a terapia comunitária é um jeito da gente compartilhar histórias e o resultado mais bonito que eu acho dela é como as pessoas voltam a se escutar. E como depois que termina a roda de conversa, elas fazem laço, elas fazem amizade. Elas descobrem que ali, perto delas, tem gente parecida com elas. Né? Nesse mundo em que a gente às vezes se sente tão só, ela tem cumprido essa função importante de mostrar possíveis pessoas novas para a vida de todo mundo. Ansiedade não define ninguém. Ela pode ser tratada, compreendida e acolhida. E quando falamos sobre isso com clareza e cuidado, damos o primeiro passo para tirar o peso do silêncio. Esse episódio fez parte da nossa série especial do Bem-Estar no Encontro. Você pode ouvir e compartilhar com quem precisa. E também pode conferir a série de reportagens lá no Globoplay. São 5 episódios. Esse podcast teve direção de Maria Cleidiane Espiridião, produção de Adriana Soderi e edição de Paulo Rodrigues. Eu sou Michele Loreto e conduzi as reportagens que você acabou de ouvir. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Um cheiro!